Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Temporada de matrículas já aberta em várias escolas e por isso o programa Seus Filhos de hoje vai falar sobre a escolha de uma instituição de ensino. Na hora de decidir, são muitos os fatores que são considerados pelas famílias: localização, preço da mensalidade, programa pedagógico, segurança. Então, como decidir? Vem por aqui com o programa Seus Filhos, porque nós vamos te ajudar. Eu sou a Thaís Dias e a partir de agora fico junto com você e com ela também. Minha companheira de todos os dias, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Juntas sempre. Sempre. Vamos começar o nosso programa com foco na escolha de uma instituição de educação infantil. Palavra de ouvinte. Por aqui, direto do Rio de Janeiro, a Mariana Rodrigues, que é mãe do Sebastian, de 1 ano. Ela destaca o que considerou na hora de escolher uma creche para o filho. Eu levei em consideração que fosse uma escola progressista, né, uma escola construtivista, falando na parte de educação, e que principalmente tivesse diversidade entre os alunos e os pais, não só as pessoas que trabalham, e que ensinasse também sobre diversidade para as crianças, né? Isso era uma das coisas mais importantes para mim e meu marido na hora de escolher uma creche escola. Roseli, são pontos importantes, fundamentais, mas quando a gente fala de creche, dessa instituição de ensino ou mesmo de educação infantil que trata de crianças muito pequenas, quais devem ser as prioridades? A Mariana é uma mãe bastante preocupada com as questões escolares, preocupações corretíssimas, mas ela precisa lembrar que o Sebastian tem 1 ano, né? Todos os pais e filhos na primeira infância procuram uma educação infantil em que se brinque. Isso é o mais correto. As escolas que apresentam programação, de que letras que ele vai aprender, em que idade, em que números que ele vai saber, não importa isso. Isso é para o ensino fundamental, não é para a educação infantil. A gente sabe, a gente insiste aqui, né, Thaís? Criança pequena aprende brincando. Então precisa ter o ar livre. Por exemplo, uma escola totalmente fechada, sem grama, sem árvore, por menor que seja esse espaço, precisa ter. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança na primeira infância. Pronto, falei. E quem fala por aqui agora é a Flávia Ferreira, que é mãe do João Vicente, de 3 anos. Para nossa ouvinte, a opinião de outras famílias foi muito importante na hora da decisão. Antes de mudar meu filho de escola, eu procurei pessoas que conhecessem aquela escola e pais de alunos que tinham ou tiveram filhos naquela escola. Esse feedback é muito importante para saber como que é a relação da família com a escola. Até porque, nessa fase da vida da criança, uma mudança dessa natureza tem um impacto muito significativo. Então, foi uma forma que eu encontrei de me resguardar com relação ao máximo de informações possíveis. Roseli, é importante esse retorno, né, de ouvir outras famílias, das suas experiências, das suas relações. Muitas vezes esse contato com uma instituição de educação infantil, ele acontece pela primeira vez, você não tem muita referência, né? Por onde eu sigo, por que caminho eu vou? E aí pode ser uma luz, não é isso? Exatamente, Thaís. Aliás, quando a gente precisa procurar qualquer tipo de profissional que a gente nunca procurou antes, a gente não costuma pedir indicação, né, de profissionais competentes, de confiança. Nem sempre dá certo com a gente, porque tem uma questão ali de relacionamento, e mesma coisa com a escola. É importante saber se a escola é séria, competente, se os professores são tratados corretamente pela instituição, se eles têm formação, se eles se reúnem, se eles recebem em dia, isso é bem importante, como eles se relacionam com as crianças. Então, esse feedback de conhecidos que já tiveram filhos em determinada escola vale muito. Agora, vale mais mesmo
tomada a decisão de colocar em determinada escola, delegar para a escola, mas ficar sempre na observação. Escolher educação infantil escolar é uma questão bem delicada, porque a criança não sabe bem, né, o que contar, como contar, o que aconteceu, por que ele ficou decepcionado, o que ocorreu de diferente aquele dia. Então é bem delicado e importante. E a escola? Diz o quê? A Márcia Santos é coordenadora de uma escola de educação infantil no Rio de Janeiro. Ela conta que é comum os pais questionarem sobre o nível de acolhimento e a segurança da instituição. Eu vejo que é um conjunto de desejos, né? Os pais chegam com uma expectativa muito grande quando eles estão procurando a escola certa para os seus filhos. Mas eu vejo que tem assim, uns 3 pontos que são essenciais e que eles buscam muito. O primeiro é se a escola é uma escola acolhedora, se ela olha para o seu filho de forma individualizada. O outro ponto é se ela é uma escola segura. Quando a gente fala dos nossos filhos, lógico que a segurança é sempre uma preocupação. Mas eu observo que em alguns casos há excessos, né? Escolas blindadas, espaços tão estéreis que parecem até ambientes cirúrgicos. Eu fico ali um pouco incomodada e até um pouco preocupada. E você, Roseli? Também, Thaís, também. Não. A escola para criança pequena não precisa ter uma segurança hospitalar. Isso é no hospital, né? A escola para criança pequena não precisa ter uma segurança bélica. Precisa ter segurança de acolhimento, precisa ter segurança de relacionamento que se estabelece lá dentro, precisa ter segurança da delegação dos pais para a educação dos filhos quando estão no espaço escolar e precisa principalmente saber lidar com crianças na idade da primeira infância. Isso é que é importante. Então, eu não vou colocar na tal escola, eu visitei, mas eu achei que tem escada, é perigoso. Não, gente, a primeira infância é o tempo ideal para a criança aprender a tomar os cuidados necessários, a descobrir o que ela pode, o que ela já consegue, o que ainda não consegue, e por isso que é necessário que a escola tenha um pessoal bem formado. A escolha de uma escola é o nosso assunto por aqui no programa Seus Filhos. Vamos navegar! Roseli, nos últimos minutos conversamos sobre a escolha de uma instituição da educação infantil. Qual é a sua dica sobre esse assunto? Bom, a primeira dica, Thaís, é que os pais vão encontrar na internet muitas orientações de como escolher uma escola de educação infantil para os filhos. Todas trazem alguma luz, né? Mas nem todas vão se aplicar fielmente a cada família. Então vale a pena ler essas orientações para, às vezes, lembrar de algo que não tinha nem pensado, nem considerado, mas o que vale mesmo é aquilo que a gente insiste. O que vale mesmo é a mãe e o pai visitarem a escola, conversar com os professores e sentir confiança naquela escola. Isso é o mais importante. Mas para trazer a lembrança dos pontos que precisam ser considerados, eu indico o artigo que exatamente o título dele é Como Escolher uma Escola de Educação Infantil, que está no site melhorescola.com.br. melhorescola.com.br. E aí, Roseli, qual é o nome do artigo? Como Escolher uma Escola de Educação Infantil. A escolha de uma escola continua sendo nosso assunto por aqui no programa Seus Filhos de hoje e vamos falar agora sobre a escolha de instituições de ensino fundamental e médio. Nesses casos, as prioridades será que mudam? E os filhos, a opinião deles deve ser considerada na hora da decisão?
Além disso, os resultados, as tais aprovações, devem contar na hora de decidir qual escola escolher? Passar ou não nos vestibulinhos é outro ponto que vamos abordar por aqui. Vem com a gente aqui no programa Seus Filhos em versão ampliada. Minha voz. Conosco por aqui a Aline Peçanha, que é mãe da Luísa, de 12 anos, e ela conta que privilegia os valores defendidos pela escola ao pensar em mudar a filha de instituição. Eu procuro escolher colégios que tenham valores que conectem com os valores que eu ensino para minha filha dentro de casa, e também presto muita atenção, por exemplo, aos índices de aprovações em concursos, porque na idade da adolescência as crianças, os jovens já prestam determinadas provas aí para ensino médio, por exemplo, e nessa fase que a Luísa, minha filha, está no ensino fundamental 2, passando para o ensino médio, nós já estamos pensando de repente numa mudança de escola, exatamente pensando nisso. Roseli, nesse caso, nesse foco do ensino fundamental ou mesmo do ensino médio, qual deve ser a prioridade? Eu acho que a Aline trouxe uma visão bem importante. Ela fala dos valores, e eu vou acrescentar valores humanistas. Isso que importa, né? Escolas muito conteudistas, que se preocupam apenas com quantos alunos ele vai ter os primeiros lugares no vestibular de determinadas faculdades. Eles poucos valores humanistas têm, convivem, ensinam, praticam, né? Porque a competição é o que mais vale, é o que mais importa. Então, precisamos de escolas com valores humanistas. No ensino fundamental, já a partir do ensino fundamental 1, que o aluno começa a aprender a convivência social. Então, para conviver em sociedade, é preciso conhecer o espaço público melhor, saber as regras que valem, as normas de conduta que são aceitas, que não são aceitas, entender o que é respeito na prática e não apenas no conceito, na teoria, aceitar a existência da diversidade, porque para a criança só existe ela. Quando ela cresce, ela precisa aprender a olhar para o outro que é totalmente diferente dela, né? E por aí vai. Então eu acho importante considerar os valores humanistas, principalmente hoje com um clima social tão difícil que a gente tem vivido. Eu também quero falar. E quem fala por aqui é a Maria Rita, que tem apenas 6 anos e, apesar da pouca idade, já ajudou os pais a escolher a escola que queria estudar. Quando eu entrei na primeira vez nessa escola, eu gostei muito e resolvi ficar até o primeiro ano. Porque é minha escola que tem quintal, tem brinquedão, o brinquedão é maravilhoso. Decidida, Roseli. E pelo menos parece que te ouviu. Tem quintal, tem brinquedão. O brincar ali tá garantido. Mas eu queria saber de você, Roseli, até que ponto os pais devem considerar a opinião dos filhos na hora da decisão? Bom, é bom lembrar que a gente acabou de ouvir o depoimento, né? A criança olha para aquilo que interessa a ela. E o que interessa a criança com 6, 7, 8, 9 anos é brincar. 8, 9, 10 é jogar futebol, jogar vôlei, jogar qualquer coisa. Então é isso, né, que eles vão olhar. E não dá para escolher uma escola apenas baseado nisso. Isso conta. A opinião do filho conta, mas ele tem, assim, uma lente muito pequena para olhar a escola. Os pais têm uma lente maior, né? Sempre eu digo que tem zoom na lente dos pais. E eles enxergam não apenas aquela escola, mas conseguem comparar com outras que eles já visitaram, conseguem avaliar a vantagem e desvantagem de umas e outras. Então, eu acho que sempre vale a pena ouvir os filhos, mas a decisão é dos pais, porque a responsabilidade é deles. E a escola? Diz o quê? Roseli, agora conosco por aqui, temos a participação da Emanuela Cristina, que é diretora de uma escola na Bahia, e ela fala um pouco sobre as principais preocupações dos pais na hora da escolha de uma instituição de ensino.
Os pais costumam procurar qualidade do ensino. Eles avaliam a proposta pedagógica, metodologia e resultados escolares, né? A segurança e a infraestrutura, verificam se a escola possui um ambiente seguro, limpo e adequado às necessidades das crianças. A localização também é muito importante, eles escolhem uma escola próximo de casa ou do trabalho para facilitar a rotina. Valores e princípios, buscam instituições que alinhem com seus valores familiares e sociais. Atendimentos personalizados, procuram escolas que ofereçam atenção individualizada para cada criança, considerando necessidades especiais caso existam. Roseli, são muitos pontos, muitos aspectos, e aí eu pergunto qual o peso que deve ser dado a cada um desses valores quando a gente trata dessa situação de escolas para crianças maiores, né? O peso de uma vaga, por exemplo, possível no vestibular, né? Daquele índice de aprovação, o peso dos valores, o peso da localização, porque quando a gente fala de uma vida atual tão atribulada, isso tem que ser considerado o valor, né, dessa mensalidade, porque muitas vezes os pais se esforçam demais e acabam dando um passo maior do que aqueles que eles podem dar. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, aliás, vou começar por aí, no orçamento familiar, né? Os estudiosos de economia, da economia doméstica principalmente, dizem que o valor de uma mensalidade escolar dos filhos não pode ultrapassar 20% do orçamento total daquela família. E eu vejo muitas famílias que chegam a quase 50%. Isso compromete a saúde mental de todos os envolvidos. Mesmo que os filhos não saibam assim, a cifra exata, tanto do orçamento quanto da mensalidade, eles sentem o clima, né, que começa a pesar para os pais e, portanto, pesa para os filhos também. A proximidade da residência daquela família importa bastante, Thaís, porque hoje, com esse trânsito horrível em quase todas as cidades, inclusive em cidades pequenas, né, parece que todo mundo decidiu sair de carro todo dia, à mesma hora. Então, vale a pena assim, lembrar que o tempo no trânsito é um tempo perdido. Quanto mais próximo de casa, melhor. Estudar metodologia, a gente só vai conseguir acompanhando um pouco o trabalho escolar, junto ao que o nosso filho conversa com a gente a respeito da escola e a gente percebeu que ele aprende. Não se trata de repetir o conteúdo que ele aprendeu, mas ver se ele assimilou, ou seja, se ele sabe aplicar aquilo que ele aprendeu. Colocação no Enem, em vestibulares, eu não dou a menor importância. Eu lembro de um estudo que foi feito, Thaís, o que aconteceu com os alunos que entraram nos primeiros lugares no vestibular de determinadas faculdades. Não aconteceu nada. Eles se formaram como qualquer outros e alguns arrumaram emprego, outros desistiram da carreira, como qualquer um que entrou até como segunda opção. Então eu não valorizo em nada isso. A escolha de uma escola é o nosso assunto por aqui no programa Seus Filhos de hoje. E Roseli, queria abordar um assunto antes da sua dica, que já está chegando aqui na área, que é o seguinte, os tais vestibulinhos que muitas crianças e adolescentes fazem para entrar em determinada instituição de ensino. Às vezes a gente fala de uma criança muito pequena ainda, né, que não tem na sua infância aquele entendimento do peso de uma prova como essa. Queria que você trouxesse a sua percepção sobre esse tema. Eu acho isso uma loucura tão imensa, Thaís. Como que uma escola faz esse tipo de coisa com crianças pequenas que ficam tensas, né, quando são colocadas em situação de prova? Então, não. Há escolas que recebem candidatos em número maior do que as vagas que tem. Há escolas em que isso acontece. E aí, como resolve? É com vestibulinho? Não, que é isso? A gente vai fazer um sorteio, recebe os alunos por ordem de chegada, sei lá, qualquer coisa, menos colocar o aluno em situação de prova, né, de avaliação. E é bom lembrar, Thaís, as escolas que alcançam o topo, né, lá do resultado do Enem, de vestibulares em determinadas faculdades, é que selecionam os seus alunos. Aí, né, pouca escola tem a fazer.
que a família dá conta de fazer todo o trajeto formativo dos seus filhos e a escola transmite o conteúdo escolar necessário, só isso. É pouco, os alunos é que são bons por eles. Vi e curti. Qual é a sua indicação sobre esse tema, Roseli? Eu vou indicar um filme, Thaís, que eu acho um filme doce, ao mesmo tempo assim, pesado, ao mesmo tempo tem momentos muito leves, mas que mostra uma criança começando a vida escolar na Espanha, né? É um filme espanhol, e ela fica atônita perante o conhecimento do professor. Primeiro, ela tem medo de alguns professores, se dá bem com outros professores. É o título do filme, que vale muito a pena assistir, A Língua das Mariposas. Até aqui falamos da escolha de uma escola e agora vamos conversar sobre a escolha de uma universidade. É uma decisão que envolve muitas vezes a pressão da família, em outras situações, questões financeiras, a localização. São muitas as questões, são muitas as dúvidas. Então, vamos agora tratar sobre esse tema por aqui. Siga conosco no programa Seus Filhos. Eu também quero falar. A Camila Lobo, de 22 anos, conta o que levou em consideração na hora de escolher uma universidade. Escolhi a Universidade Federal de Minas Gerais como a universidade que pretendo entrar. Os motivos que me levaram a tal escolha foi a importância nacional e internacional da instituição e o seu compromisso com a formação dos estudantes. Roseli, nem sempre é uma escolha simples. Eu passei nessa e tenho opções. Em alguns casos é uma opção que é um pouco mais distante, em outra é uma opção um pouco mais cara. Em linhas gerais, qual é a sua dica para esse estudante, para esse futuro universitário, por exemplo, que está acompanhando a gente? Pois é, não é simples mesmo, Thaís, porque muitas vezes o aluno não esperava, né, ser aceito em determinado curso, em determinada faculdade que ele nem considerava, nem planejou se acontecesse, e de repente ele tem que tomar essa decisão para entrar ou não na faculdade aquele semestre. Então não é uma escolha simples, pesa o orçamento da família, pesa o orçamento da família não só em relação ao que a própria universidade vai exigir, mesmo sendo federal, a material que precisa ser adquirido, né? Durante todo o curso. E dependendo do curso, é material não apenas bibliográfico, mas material de trabalho mesmo. É preciso ver se o aluno vai conseguir morar na casa dos pais, se ele vai ter que morar em uma outra cidade mais próxima da faculdade. Então, é bom considerar isso que a gente ouviu, né? O compromisso que a faculdade tem na formação dos seus alunos universitários, porque nós temos muitas faculdades particulares que existem apenas como um negócio qualquer. Interessa mesmo para eles é a receita e não a formação dos seus alunos. Que sufoco! Com a palavra agora, direto de Salvador, a Flávia Cabral, de 23 anos. O que me fez trocar da universidade privada para a universidade pública, na verdade, acho que foram 3 fatores. Qualidade do ensino da Universidade Federal, a parte financeira, porque, querendo ou não, a universidade particular tem a mensalidade, tem seus gastos que eu não preciso arcar estando na Universidade Federal, e também o fato de que na Federal existem vários projetos, várias coisas de pesquisa, de extensão que não eram tão proporcionados assim na universidade privada. Como você disse agora há pouco, né, Roseli? São vários os fatores e a questão financeira pesa muito. Há famílias que têm condições de arcar com uma mensalidade, por exemplo, em uma universidade particular. Há outras que não, que isso inviabiliza realmente a continuação dos estudos. E aí é tentar administrar. Há casos em que uma universidade, essa escolha depende de uma mudança de cidade, de estado, que acaba ou sendo possibilitada pela família ou por um trabalho de um jovem, ou inviabilizada também pelas mesmas questões, né? Exatamente. E a gente tem uma troca muito curiosa aqui no nosso país.
a gente não quer de modo algum, a gente principalmente classe média, né? Que os nossos filhos precisem trabalhar. A gente acha que trabalhar, mesmo durante as férias escolares, não é uma coisa legal. A gente se orgulha de conseguir levar o filho para a escola básica, na escola particular. Mas quando chega na hora da faculdade, muitas famílias assim se orgulham se o filho entrar na escola pública. Por quê, né? Porque nossas universidades federais, estaduais, no geral, são consideradas muito boas nas avaliações. Então, nesse depoimento, a troca dela valeu a pena em todos os sentidos, né? Porque atendeu a questão orçamentária dela, vai melhorar a qualidade do aprendizado dela, e ela pode, já dentro da universidade, se dedicar a projetos e receber até alguma ajuda de custo, que eles chamam, né? Por se dedicar a esses projetos. É uma coisa bem interessante isso. Pronto, falei. De Goiânia, a Elisiane Portilho, que é mãe da Letícia, de 24 anos, conta que deu sim palpites na hora da escolha da carreira pela filha. Na época da escolha para entrar na universidade, eu dei palpite no curso, sim. Era uma oportunidade que estava surgindo numa perspectiva de um trabalho, e para isso o curso de administração era o mais indicado. Então eu orientei, ela entrou na universidade, fez o curso sob a minha indicação, se formou e é muito feliz com o curso. A gente está falando do curso, né, que tem esse palpite da Elisiane, mas isso acontece também muitas vezes com a escolha da universidade, que você diria para os pais, Roseli. A gente já falou com os filhos, mas os pais, até que ponto eles podem se meter ou não nessa escolha? Tem a escolha do curso, da faculdade e até da profissão e até da carreira. A gente quer o melhor para os filhos e a gente acha que se colocando no meio dessas histórias a gente vai ajudar, e às vezes a gente atrapalha. Então é muito bom que os pais se observem, né? Eles têm o direito a dar o pitaco deles, falar o que eles acham que seria melhor para o filho, mas deixando claro que a opinião é deles, que a escolha é do filho. Quando o filho vai entrar para a faculdade, ele já tem condições de tomar decisões e fazer suas escolhas, e arcar com as consequências de suas escolhas. É importante lembrar disso também, né? Então, vale a pena, sim, contar para os filhos o que gostaria que fosse, como gostaria que fosse, mas respeitar a escolha deles. Me conta uma história. E qual é a sua indicação para a gente pensar um pouco mais sobre esse tema, Roseli? Você sabe, Thaís, até o início dos anos 80, até o final dos anos 70, ou meados, eram pouquíssimos os alunos que conseguiam sair do ensino médio, que na época nem tinha esse nome, e entrar numa faculdade. Era um ensino muito elitista, vamos dizer assim. Aos poucos nós conseguimos democratizar o acesso, inclusive, né, no estudo universitário, mas a população, portanto, vem mudando muito. E aí, como estão as universidades hoje? E os estudantes, como eles estão? Como eles escolhem a profissão? Como eles se adaptam à vida universitária, que é muito diferente daquela que ele viveu até então e tem experiência. Então, eu escolhi um livro que deve servir para os estudantes, para os pais e até para professores. O título do livro é O Estudante Universitário Brasileiro. 2 pontos: saúde mental, escolha profissional, adaptação à universidade e desenvolvimento de carreira. É um livro, Thaís, que é escrito por vários professores, então tem vários pontos de vista diferentes. Eu vou repetir o título: O Estudante Universitário Brasileiro. Saúde mental, escolha profissional, adaptação à universidade e desenvolvimento de carreira. A escolha de uma universidade continua sendo o nosso assunto aqui no programa Seus Filhos. Palavra de ouvinte. Com a palavra agora, a estudante de psicologia Nívia Menegatti,
para ela, estudar fora do país era o grande sonho. O desejo de estudar fora surgiu 6 anos atrás, quando visitei os Estados Unidos. Ao iniciar a faculdade, soube que haveria a possibilidade de me candidatar ao intercâmbio. Nisso, passei 2 anos me preparando e a experiência foi muito gratificante, muito enriquecedora. Claro que o início, a adaptação foi muito difícil e a saudade sempre existe. Não era algo novo eu ficar longe da família, mas é aquilo, a saudade sempre bate, porém todos os dias a gente ligava videochamada, então acho que isso minimiza bastante a questão da saudade. Ainda tem esse caso, né, Roseli? A gente falou aqui de um cenário mais próximo, mas há aqueles estudantes que têm o sonho de viver uma outra realidade, de tentar uma universidade em outro país, de viver essa experiência. E aí, nesse caso, é importante levar em consideração, não só como a gente falou até aqui, a questão financeira, mas até, como bem mencionou a Nívia, a própria saudade, né, das pessoas que ficam. Exatamente. E o nosso país é tão grande, que, olha, entre os estados, né, por exemplo, dos extremos, é muito longe também, não dá para ir sempre, né, se é o caso. Então é preciso considerar a saudade e a maturidade emocional para aguentar esse tranco, porque é um tranco, né? É a primeira vez que ele vai ficar muito tempo longe, sabendo que vai demorar um pouco, né, para conseguir visitar os pais. Então é preciso maturidade emocional e saber administrar isso. Aliás, isso é importante para qualquer estudante que vá frequentar uma universidade. Maturidade emocional é fundamental, gente. E se você, depois de toda essa conversa, ainda ficou com uma dúvida ou quer compartilhar uma experiência conosco, anote aí o nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Se quiser também mandar uma mensagem pelas redes sociais, é simples e é fácil. @Roseli Sayão, Roseli com Y, Sayão também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Lembrando que o nosso programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser no site da Band News FM, no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de áudio. Quero agradecer aqui a produção desse programa da Maria Cecília Dalal e a sonorização do José Antônio de Araújo. Agradeço ainda a companhia dos nossos ouvintes todos os dias aqui na Band News FM. E meu beijo especial para minha companheira, Roseli Sayão. Beijo para você, Roseli. Beijo, Thaís, minha companheira, assim, que alimenta a minha energia, né, fazendo esse programa com você. E esse carinho dos nossos ouvintes que eu devolvo, assim, com muita intensidade. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.